Novamente, eu peço licença para entrar na sua casa e apresentar este programa que está um sucesso. Mas está um sucesso porque meus convidados são bem escolhidos e nós estamos falando exatamente aquilo que hoje o Brasil, o mundo precisa ouvir, né? Então, Maturidade veio para ser apresentado por uma pessoa, Maria Lúcia Marzalek, idosa, tá? E nós estamos aqui para falar disso. E hoje eu tenho uma convidada excelente, mas antes de falar da minha convidada, eu quero que você não esqueça, tá? Este programa está sendo transmitido pela Rede TV Paraná e você aí na sua cidade pode pegar certinho o canal e nos assistir. Aproveita aí também para entrar no YouTube, tá? Nós estamos lá na Rede TV Paraná. Antes preciso agradecer de todo o coração, tá? Esse agradecimento é muito importante para mim. Quando eu aceitei fazer esse programa, eu aceitei de coração. Quando eu parei para imaginar o que eu poderia falar, eu pensei comigo, eu preciso apresentar um programa onde eu consigo captar todas as necessidades e as dúvidas que as pessoas do lado de lá venham a ter. E talvez nem tenham capacidade de entender tudo isso com o decorrer do tempo. O nosso programa também é um programa onde o conhecimento que nós estamos querendo passar e queremos aprender, precisamos da sua ajuda. Então, através do nosso telefone, o WhatsApp, você pode participar. Coloque lá a sua dúvida, escreva para mim, que eu vou ter o maior prazer em responder, ou até mesmo em algum programa eu falar sobre isso, ok? Sobre a sua dúvida. Você pode também estar pensando, mas Maria Lúcia, esse programa é só para idoso? Não, esse programa não é só para idoso. Esse programa começa quando a gente nasce. Nascemos, crescemos, ficamos adultos e envelhecemos. E envelhecer, eu vou te falar uma coisa, é muito bom. Nós temos histórias para contar e esse conhecimento eu quero levar também até vocês. Envelhecer assusta, viu? Um pouquinho. Ai, tenho 30 anos, poxa, agora eu tenho 40. Nossa, e quando eu tiver 60, o que eu vou fazer? Gente, pula de paraquedas. Tenha uma emoção. Faça uma viagem brilhante que você antes não podia fazer porque os seus filhos eram pequenos ou porque você não tinha condição. Junte um dinheirinho, vai passear, aproveita bem a sua idade. Bom, vamos falar hoje sobre direitos e deveres, né? Nessa etapa da vida também tem isso. E para isso eu trouxe então a advogada Penélope Tuller, que vai agora se apresentar a vocês. Oh, querida, que prazer imenso estar aqui com vocês, com a Lúcia. Palavras lindas nesse início de programa. Realmente esse tema é pertinente a todas as idades e realmente a maturidade, o envelhecimento é uma questão que todos, né, devem estar atentos para que haja um envelhecimento de uma forma saudável. E como a Lúcia falou, né, chegou a maturidade, pula de paraquedas, eu não teria coragem, mas acho que nunca terei. Mas realmente é um momento oportuno para que muitas coisas sejam feitas, né? Viagens, aproximação à família, ter aquele momento de um maior descanso. Então realmente é sensacional, envelhecer bem é importante e esse programa é de muita relevância. Muito obrigada, viu? Mas a gente vai abusar um pouquinho de você. Existe uma lei de número 10741 de 2003 que sustenta a obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público que assegura ao idoso a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, a dignidade e o respeito.
Me fala um pouco sobre o Estatuto do Idoso. Qual é o direito que realmente o idoso tem? Aquele que a gente procura e nós somos atendidos. Porque o livro é um pouquinho grande, né? Então vamos falar do que a gente mais precisa nesse momento, né? O direito do idoso, aonde começa? Eu sou especializada em algumas áreas do direito, sou especializada em direito negocial, em direito tributário, empresarial, direito aplicado. Atuo junto a algumas casas de repouso em Curitiba e também sou teóloga, sou pastora e então esse assunto, né, o Estatuto da Pessoa Idosa, ele é de suma importância. Mas nós temos visto assim que a falta de informação, né, muitas vezes é um obstáculo para que o direito do idoso seja levado em conta. É claro que o Estatuto da Pessoa Idosa, ele representou um avanço incrível, imensurável, muito grande em todos os aspectos e, assim, é dever da sociedade, da comunidade, da família, do Estado, fazer valer o que consta no Estatuto da Pessoa Idosa. O que é a violência patrimonial contra a pessoa idosa? O que é isso? Parece um palavrão, isso? Né? Sim. Mas o que significa? A violência patrimonial, ela é prevista no Estatuto da Pessoa Idosa e nós podemos elencar algumas atitudes, algumas condutas que configuram essa violência patrimonial. Então, por exemplo, quando há um desvio de bens, proventos, pensões, quaisquer rendimentos da pessoa idosa, para uma finalidade que não seja o bem-estar e os cuidados desse idoso, há uma violência patrimonial. Há outros exemplos de violência patrimonial na lei. Por exemplo, coagir a pessoa idosa a outorgar uma procuração visando a transferência de patrimônio, de bens, de valores. Coagir a pessoa idosa a testar, ou seja, produzir um testamento, justamente, né, visando transferência de bens ou doações. Todas essas atitudes configuram a violência patrimonial. Existem ainda algumas previsões em relação ao idoso que não possui discernimento. Então, há alguns idosos, né, que por conta de algum impedimento de natureza intelectual ou alguma doença, estão impedidos de realizar alguns atos das suas vidas civis. E nessas hipóteses, por exemplo, um familiar ou um terceiro encaminha o idoso até um cartório, elaboram lá um ato notarial visando quaisquer atos jurídicos, sem a necessária representação desse idoso, que não tem o discernimento. Isso também configura a violência patrimonial. Tá, isso quer dizer que dentro da própria família existe essa manipulação para que o idoso passe sem perceber os seus bens, ou então aquela aposentadoria mínima, né? Que muitas famílias até utilizam desse valor para o seu próprio sustento. A gente sabe disso, né? Nós moramos num país onde existe essa ajuda em que o idoso passa a dar para a sua família. Não é exatamente sobre isso que você está falando, mas sabemos que existe sim possibilidade de subtrair alguma coisa que esse idoso tem, e isso é crime, é isso? Sim, é crime. Todas essas ações que eu mencionei anteriormente são consideradas crime, tá? E esses atos podem ser praticados dentro da família ou com terceiros, né? A exemplo, tem um dos aspectos legais que dispõe da seguinte maneira: alguém retém o cartão magnético do idoso, sim, com o objetivo de receber um pagamento de uma dívida, por exemplo. Isso também é uma violência patrimonial. Claro. Mas assim, Lúcia, em relação ao que acontece dentro da família, é importante nós assim refletirmos, porque
é um liame muito tênue, Sim. em algumas situações, que separa uma violência patrimonial de uma intenção bondosa de auxiliar o idoso. Com certeza. Então, por exemplo, um idoso que não tem diagnóstico ainda de uma demência, Certo. mas que apresenta alguns sinais, né, que dependem de uma melhor investigação. Esse idoso, muitas vezes, ele não está apto a mexer ali num aplicativo online. E a Nem família, sabe, às vezes, exatamente. Então, às vezes, a família se dispõe a auxiliar o idoso. E muitas vezes acontece ali, né? A pessoa idosa naquele início de demência, Fazer por um exemplo. empréstimo, né? Fazer um empréstimo. Exato. E também, às vezes, há um desacerto ali. Então, o idoso acusa a família de estar desviando os bens. Nem sempre isso está acontecendo, né? Mas Porque já faz parte ali daquele momento de início de demência, mas muitas vezes está acontecendo. Então, essa linha tênue que separa, ou como foi dito aqui, né, nem sempre muito tênue, né, tem que ser investigado. tem que ser investigado, exatamente. Concordo. Temos vários assuntos aqui, pois estamos discutindo, né, sobre o Estatuto do Idoso. Claro que vamos falar sobre alguns pontos que é mais importante, todos são, mas é o que mais me chama a atenção no Estatuto do Idoso. E, como você mesmo disse, existe aí formas de pensar e de analisar cada situação. O artigo 102 diz assim: apropriar, desviar bens constitui crime e tem pena de reclusão. Isso, por um 1 a período 4 de anos. 1 a 4 anos. E também multa. E também multa. Como denunciar um idoso? Como o idoso deve chegar até a justiça? Ou por onde ele começa a fazer a denúncia que ele está sofrendo algum abuso desse? Alguma situação dessa? Lúcia, há vários mecanismos para se efetuar a denúncia. Tá? As denúncias podem ser feitas por vários canais. Autoridade policial, Ministério Público, os conselhos da pessoa idosa e o Disque 100. Justamente é um canal aberto a denúncias. Quer dizer, ele tem vários lugares aí que pode ser denunciado e ser investigado o que está ocorrendo. Exatamente. Ótimo. Isso é muito importante, né? Verdade. Doutora Penélope, o que é abuso financeiro? Várias atitudes podem configurar o abuso financeiro. E o abuso financeiro contra a pessoa idosa, ele pode ser praticado tanto por pessoas físicas quanto por pessoas jurídicas. Então, por exemplo, quando nós falamos de pessoas físicas praticando abusos financeiros contra a pessoa idosa, nós podemos citar a utilização da senha do cartão ou de aplicativos bancários da pessoa idosa sem a devida autorização do idoso, empréstimos sem autorização, parcelamento de dívidas com juros altíssimos, propaganda enganosa, marketing em que se vendem produtos, entre aspas, milagrosos, Sim. mas com uma propaganda enganosa. E do ponto de vista, quando nós falamos de pessoas jurídicas proporcionando, causando esse tipo de lesão ao idoso, nós podemos mencionar como exemplo instituições bancárias, lojas, né? E cada situação dessas configura um abuso financeiro ao idoso. Com certeza. A gente escuta aí 2, 3 ligações por dia, né? Nos dando a oportunidade de receber muito dinheiro e que não sei o quê. Qual é o percentual que o banco pode fazer de empréstimo? Seria o quê? 30%? Sim. Por que existem casos que até mais é emprestado? Então, o que deve ser levado em consideração sempre o limite de uso desses empréstimos para que não haja o comprometimento da subsistência do idoso. Né? Então, quando se ultrapassa esse limite, então nós podemos dizer também que está havendo ali um abuso financeiro. O idoso também tem a necessidade de ajudar em casa, né? Na alimentação. Muitos familiares dependem desse valor, às vezes é o exclusivo, né? O único valor que essa família tem, que é aquele que o idoso possui para ajudar no custeio da casa, certo? Isso nós sabemos
todo mundo às vezes precisa de algum dinheirinho e vamos aonde? No dinheiro do idoso. Mas ele tem remédios, ele tem os gastos próprios dele e às vezes ele deixa de gastar para ele próprio para ajudar a família. Esse gasto é contabilizado como um desvio, eu peguei o dinheiro porque ele mora aqui na minha casa. Existe isso para a justiça vê isso como? Lúcia, cada caso é um caso, né? Certo. Deve ser analisado individualmente. Mas é claro que toda vez que há um desvio na finalidade e a utilização dos recursos do idoso para um fim que não seja o bem-estar desse idoso, pode estar acontecendo ali um abuso patrimonial. Doutora, como eu gosto muito de complicar um pouco a situação, eu quero falar num ponto polêmico que poucas pessoas fazem por não conhecer ou não fazem porque não tiveram entendimento. A interdição do idoso, como é visto perante a lei, dentro de um idoso com doença e o idoso que não tem doença. Como a lei vê isso? Como é tratado a interdição na lei? Em primeiro lugar, é importante nós ressaltarmos que a interdição, né, ou no caso a curatela do idoso, é uma medida excepcional em que se visa o amparo àquela pessoa que não pode, naquele momento, ou por uma circunstância temporária ou por uma circunstância permanente, expressar a sua vontade. Então, para se ingressar com uma ação visando a interdição de um idoso, é imperioso que se comprove isso por meios judiciais, provas, documentos médicos, entrevista com esse idoso, com esse curatelado. É importante e necessário que se prove que ele não possui mais condições de discernir, De responder por de si. responder por si. E ele não pode mais apresentar essa condição. Somente nesse caso, absolutamente, de total falta de discernimento para gerir os atos da vida civil, é que o juízo vai conceder a interdição, a curatela. Eu já vi casos em que o juízo, ao questionar o idoso na sala de audiência, percebe que o idoso na realidade não possui nenhum daqueles Nenhum tipo de comprometimento. requisitos. Exatamente. E ali, ao juiz entrevistando, né, quando o juiz entrevista, o idoso olha para as partes e fala: vocês têm certeza? Por que vocês trouxeram isso até aqui? Né, o idoso respondeu às perguntas ali do juízo, consegue discernir. Vai ser melhor investigado para saber se realmente, na realidade, o juiz pode pedir uma outra avaliação médica, né? Que nós sabemos neurologista, né? Nós sabemos um geriatra, um psiquiatra. Então, são pessoas capacitadas a fazer essa documentação para o juiz. Isso, Lúcia. Na ação de interdição, todos os meios de prova serão produzidos. Então, assim, provas documentais, no caso, documentos médicos, as provas orais, né, no caso a oitiva, a conversa entre o juiz e o juiz e o idoso. O Ministério Público obrigatoriamente terá que se manifestar. Então, ao observar todo esse conjunto de provas, o juízo vai ou não deferir a curatela. Nós tivemos um programa atrás, nós falamos sobre a demência. Esse é um ponto muito justificado, vamos dizer assim, para se fazer a curatela. Sabemos que em alguns estabelecimentos é solicitado a interdição do idoso pelo próprio, às vezes o próprio proprietário da instituição de longa permanência, para que esse idoso possa permanecer, né, dentro da instituição. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes acontece o interditante estar na casa de repouso, né? Ele ainda não foi analisado que o juiz possa liberar, olha, ele realmente, o familiar vai ter que tomar conta porque é impossível ele responder por ele todas essas questões.
O que acontece? Na instituição, primeiro, a gente pede uma avaliação médica. Essa avaliação chega para nós ou chega para a instituição e lá diz, né, que a pessoa está sem poder responder pela sua vida civil. Então, a gente informa o familiar que ele deve procurar um advogado e fazer a interdição. A interdição hoje demora quanto tempo? Quanto tempo leva para o juiz determinar a curatela? Lúcia, existe a possibilidade da parte solicitar uma tutela antecipada para se conseguir uma curatela provisória. Mas, até que o processo tramite com toda a produção de provas ali pertinente, normalmente o processo ele tem uma duração de 1 a 2 anos. E ali, somente após todo o trâmite processual, se obtém a tutela permanente, a tutela final, tá? A curatela definitiva. Certo. Então, deixa eu ver se eu entendi para repassar um pouquinho isso daí. Eu pedi a curatela, né? O juiz vai estudar todos os trâmites legais lá, vai fazer uma entrevista com a pessoa que foi solicitada a curatela, vai decidir que realmente ele precisa ser curatelado, mas existe um irmão, um familiar que não concorda. Pesa-se aí o que o juiz determinar? Então, num primeiro momento, sim. Porém, se ocorrer aí a negligência desse curador ou outros atos, uma denúncia, ele poderá ser removido desse encargo, sim. Tá? Então, essa sentença ela poderá ser modificada. É imperioso que o curador preste contas. Então, no mínimo, uma vez ao ano, há essa necessidade de se prestar as contas no processo. Então, ele vai ter que juntar ao processo todo e qualquer tipo de prova de gastos e a destinação que foi dada com os valores de propriedade do idoso. Não é um... É um livro caixa, a entrada Exato. E a saída. Não é possível destinar ao que bem entender, né, os valores de propriedade do idoso. Ao contrário, o curador ele possui uma obrigação legal de prestar contas. E quando não há essa prestação de contas de forma satisfatória ou há alguma negligência, algum ato que seja denunciado ao Ministério Público, poderá haver sim a remoção desse curador. Ótimo. Gente, quantas perguntas nós poderíamos estar aqui falando horas sobre esse assunto, porque é um assunto profundo e de pouco conhecimento, né? Então, isso é muito importante, saber, falar, entender sobre todas essas situações. Nós sabemos que isso não é fácil, você curatelar o seu pai, a sua mãe, um parente, né, chegado, que isso é difícil. Gostaríamos de fazer muitas perguntas, doutora, mas infelizmente o nosso tempo já está no finalzinho aí. Eu vou agradecer muito e espero vê-la novamente em nosso programa, tá? Não esquecendo aí de deixar a sua mensagem para nós e se despedindo de casa aí dos nossos convidados, que são todos aqueles que estão prestando essa audiência para o meu programa Maturidade com Maria Lúcia Marzalek. Lúcia, primeiramente, só tenho a agradecer e quero dizer a todos que foi uma grande alegria, uma grande honra estar aqui respondendo essas questões. Realmente o tema ele é extenso e certamente, né, teremos a maior satisfação de retornarmos para esclarecermos mais dúvidas. Ótimo. Então deixo aqui o meu convite para a doutora para participar novamente, né, de um próximo programa, esclarecendo todas essas dúvidas e garanto que vai ter muito mais, né? Agradeço também à Rede TV por proporcionar a todos que estão em casa esse programa, que eu tenho certeza que, olha, gente, tem muita coisa para a gente falar, muitas situações que todos vocês estão passando em casa, nós passamos no nosso dia a dia
e estamos aqui para ajudar você, tá? Então, ligue para mim, converse comigo, passe seus problemas, quem sabe aí nós podemos te ajudar. Meus agradecimentos a toda a equipe que está aqui comigo nesse momento, né? A minha diretora Sônia, que, nossa, bravamente aí tem lutado para esse programa dar certo, mas a gente sabe que, em nome de Jesus, está dando certo. E nós vamos juntos, junto com essa equipe maravilhosa, tá? Continuar. Eu espero que você tenha gostado do assunto de hoje e até o próximo. Muito obrigada.